A forma como nós nos relacionamos com Deus reflete no relacionamento com as outras pessoas. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas, onde eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever neste canal e compartilhar, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. Meus queridos, minhas queridas, quantas vezes a gente assume compromissos com Deus e a gente não honra esse compromisso? Se a gente não tiver disciplina, constância, compromisso no relacionamento com Deus, a gente não vai ter também com outras pessoas, pois os compromissos que nós temos com Deus se refletem nas ações e no relacionamento com as outras pessoas. Se a gente negligencia o nosso relacionamento com Deus, a gente vai negligenciar o relacionamento com outras pessoas também. Quantas vezes nós fazemos promessas, a gente promete coisas que a gente não consegue cumprir, que a gente não consegue honrar a nossa palavra. E se a gente não honra a nossa palavra com Deus, como que a gente vai honrar o compromisso que a gente vai fazer com outras pessoas? Lembrando que o compromisso com Deus é que vem em primeiro lugar, é o mais importante. Na Bíblia, em Números 30, versículo 2, nós encontramos: quando um homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. E quantas vezes nós não honramos a nossa palavra, o nosso compromisso? Por isso, antes de a gente assumir qualquer compromisso, antes de a gente falar um sim, antes de a gente falar um não, é bom que a gente pense direito, que a gente ore antes de dar a resposta, para que a gente não tenha que voltar atrás. No entanto, quando a gente age de maneira incorreta, quando a gente age de maneira insensata ou imprudente, de maneira equivocada, sim, a gente pode voltar atrás e dizer para outra pessoa: eu estava errado, desculpe-me, você me perdoa? Porque isto é reconhecer que nós somos falhos e a gente reconhecer o quanto a gente pode voltar atrás para consertar as coisas que a gente fez de errado. No entanto, aqueles compromissos que a gente assume com Deus, que a gente assume com outras pessoas e que a gente assume com a gente mesmo, a gente precisa honrar. Por isso, primeiro pensar muito bem antes de dar uma resposta. Em Mateus 7, no Sermão da Montanha, Jesus nos ensina a olhar para dentro da gente, a olhar ao redor e a olhar para cima, olhar para o alto. Quando Jesus nos ensina a olhar para dentro, é quando ele fala: não julgue para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que vocês julgarem, serão julgados. E a medida que usarem, também será a medida usada para medir vocês. Ele fala também uma frase muito interessante para a gente refletir: por que você repara no cisco que está no olho do teu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma verdadeira viga nos seus olhos? Ele diz: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então poderá ver claramente para poder tirar o cisco do olho do seu irmão. Quantas vezes nós julgamos a outra pessoa de acordo com aquilo que a gente vê nas nossas lentes? A gente muitas vezes olha só para os defeitos de outra pessoa e a gente não olha os nossos próprios defeitos, e a gente quer corrigir o outro antes de a gente corrigir a si mesmo. Quem já não foi para uma palestra, ou para um curso, ou para uma aula e saiu dizendo: ah, tal pessoa é que precisava ouvir isso, quando na verdade, se aquilo que foi falado
te tocou tanto, é porque realmente quem precisava ouvir era você mesmo e não a outra pessoa. Porque a cada pessoa chegará um momento adequado para ter aquelas lições que ela precisa. Então, muitas vezes, o conselho que a gente acha que deveria ser aplicado a outra pessoa é a nós mesmos que precisa ser aplicado. Todas as vezes que nós julgamos alguém de acordo com as nossas lentes, sem analisar o fato que ocorreu, o que aconteceu para que aquela pessoa agisse de determinada forma, a gente quer julgar segundo a nossa própria visão. E quantas vezes nós não somos justos com outras pessoas e nós queremos que as pessoas sejam justas com a gente? Se nós mesmos, que muitas vezes praticamos tais injustiças, de julgar, de criticar, sem analisar o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando, o que levou ele a agir de determinada maneira. Para nós sermos justos, antes de a gente apontar o dedo para alguém, a gente precisa lembrar que quando a gente aponta o dedo para alguém, os demais dedos estão sendo apontados para a gente. E a gente precisa pensar, como que essa pessoa gostaria que eu agisse? Se eu estivesse no lugar dessa pessoa, o que eu gostaria que fizessem para mim? Pois aquilo que a gente desejaria que fizessem para a gente, é isso que a gente deve fazer para o outro. É claro que a gente precisa analisar sempre o que a pessoa pensa, quais são as linguagens do amor dela, o que é que ela gostaria de receber naquele momento. Mas essa aí é motivo para um outro momento para a gente falar sobre isso. O importante é a gente pensar como que eu gostaria de ser tratado, como eu gostaria de ser atendido por essa pessoa. É assim que a gente vai aprender a ser um pouco mais empático, a se colocar no lugar da outra pessoa, mas não com as nossas lentes, mas sim com as lentes da outra pessoa também. Na palavra nós vimos, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a mesma medida que usarem, será a mesma medida usada contra vocês, ou para medir vocês. No Sermão da Montanha, Jesus nos ensina muitas regras de convivência, tanto na convivência com outras pessoas, como no relacionamento com Deus. Ele nos ensina até como que nós devemos orar e nos relacionar com Deus e também com as outras pessoas. Ele nos ensina a sermos bem-aventurados, que bem-aventurados significa sermos felizes, abençoados e afortunados. E ele fala que para que nós sejamos bem-aventurados, a gente precisa aprender a ter humildade, ter fome e sede de justiça, sermos puros de coração, pacificadores, pois assim a gente vai ser chamado filhos de Deus. Nesse Sermão da Montanha, que é uma das mais lindas e belas passagens onde Jesus nos ensina, onde ele nos disciplina e ele nos diz também quais são os mandamentos que a gente deve seguir, ou seja, quais são as regras de conduta para que a gente possa ser chamado filhos de Deus. E ele fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ele diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Ele quer que nós brilhemos e que nós sejamos o sal da terra e a luz do mundo. Por isso, a partir de hoje, assuma o compromisso que você fez com Deus, o compromisso com os mandamentos da lei de Deus, para que com isso você aprenda também quais são as regras de convivência e as regras de compromisso com outras pessoas. Para que nos ajudem a sermos bem-aventurados e melhorar o nosso relacionamento com Deus e com outras pessoas, a gente pode fazer a seguinte oração: Jesus, muito obrigada por todos esses ensinamentos que nos passa no Sermão da Montanha. Dai-me sabedoria para que eu tenha constância na sua palavra, para que eu possa aplicar os ensinamentos que
Tu nos deste, Senhor, para que a partir de hoje eu possa olhar outras pessoas com os olhos do amor, assim como o Senhor nos vê. Dai-me sabedoria, Senhor, me ensina, me disciplina a aprender a Sua palavra e aplicar na minha vida. Desde já eu te louvo e te agradeço. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. E onde se edifica, Jesus fica. Tenham todos um dia abençoado por Deus e lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias.